dia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Rádio Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. ZYJ 469, Rádio Livre 1440 AM, Rio de Janeiro, Brasil. Agora pelas ondas da Rádio Livre 1440 AM, internet online, acesso digital. Acesso digital. Educação e inovação com o professor Fernando Guzmão. Boa tarde, amigos da Rádio Globo. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Hoje recebo a visita de Luiz Alexandre Torres, da aluna Maiara, que faz jornalismo, e do nosso amigo Kleber Tito, que é assessor especial do gabinete do prefeito, assessor de comunicação. E, naturalmente, como em todos os outros programas, eu vou dar primeiro um enfoque assim às matérias gerais e depois, então, vamos dirigir para o nosso debate a respeito da educação na Baixada Fluminense, especificamente em Belford Roxo. E, naturalmente, há assuntos que são importantíssimos, mas vou deixar que depois o Luiz Alexandre Torres deu a sua visão, evidentemente a pessoal e também a oficial, porque ele faz parte do governo. Muito bem. Hoje eu colhi algumas matérias e eu vou ler para vocês, porque a cada vez que eu leio o jornal, eu me assusto, quer dizer, fico mais espantado a respeito dessas notícias a respeito de educação. E uma delas é, por exemplo, durante a semana, e especificamente ontem, dizia a respeito das universidades federais em crise. E dizia o seguinte: mais alunos, mais evasão. Além disso, há também o problema do financiamento da educação federal. Porque a todo momento eu vejo nos jornais que não há recurso, tanto que a UFRJ está praticamente paralisada porque não há recurso para pagamentos de empresas chamadas terceirizadas. Quer dizer, segurança, limpeza, etc. E, naturalmente, mais uma matéria também que me espanta é a respeito da Fluminense, a Universidade Fluminense e o Colégio Pedro II paralisam o serviço de alimentação. E diz aqui que o ministro da Educação, que até que se prove contrário, é uma pessoa de extremo respeito, diz que extrair problemas na UFRJ e afirma que o governo está em dia com as federais. Eu realmente não sei, eu não posso afirmar, mas o jornal, a todo momento, a cada dia, aparece com mais uma notícia a respeito desse financiamento ou desse repasse financeiro. Mas, em todo caso, eu estou aqui para levantar os assuntos. Não quero posso até depois entrar em detalhes, mas nesse momento eu gostaria de dirigir um pouco mais. E vou lembrar a vocês a respeito de algumas questões já levantadas na última vez, que foram abordadas. Hoje, secretário para Assuntos Estratégicos do Governo Federal, que foi o Dr. Roberto Mangabeira Unger. Mas daqui a pouco eu levanto essas questões, mas eu gostaria que o Luiz Alexandre Torres desse suas boas-vindas para que a gente, então, na próxima fase, no próximo bloco, nós possamos, então, entrar nos detalhes que nós pretendemos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Livre. Nós estamos aqui com muita honra nessa tarde e estamos aqui para debater os principais assuntos que forem colocados na pauta referentes à educação, principalmente a educação da Baixada Fluminense, que é uma região do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que passa sempre por bastante problemas, é uma região bastante desassistida culturalmente e também na parte da educação. Historicamente a gente tem essa problemática na região, mas que a gente tem mudado a cara, tentado pelo menos mudar a cara do município de Belford Roxo, com a ajuda
de uma série de profissionais da educação que estão lá e com apoio do prefeito e do secretário de Educação. Muito bem, eu vou entrar daqui a pouquinho já a respeito desses detalhes, desses assuntos, mas eu gostaria de, Maiara, que você ficasse à vontade, um estudante de jornalismo, e que hoje está acompanhando o nosso subsecretário porque achou interessante participar de um programa, pelo menos ver o programa, e também ao Kleber Tito, que já sei que ele vai fazer propaganda do nosso programa lá na Baixada, lá em Belfort Roxo, eu tenho certeza. E você, o Luiz, dê um meu abraço ao prefeito, aos secretários, porque realmente a Baixada é um foco muito importante, talvez não tão importante para algumas autoridades, mas sempre vi na Baixada uma grande importância para que a educação em determinados municípios, hoje em todos os municípios, crescesse, principalmente em qualidade, tá bem? Eu então vou dar um breve intervalo e voltamos logo em seguida para que a gente possa então entrar no assunto especificamente. Estamos apresentando Acesso Digital. É hora de agir contra a dengue. A dengue é uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros. Para enfrentá-la, é preciso agir e adotar ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença. A prevenção começa em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas. Não acumule lixo. Mantenha fechados os reservatórios de água e lave-os periodicamente com água e sabão. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue fora todo objeto que possa acumular água. Depois de cuidar da sua casa, converse e ajude seus vizinhos. Se eles não tomarem as mesmas atitudes, podem comprometer todos que moram por perto. Leve também essas informações para os colegas de trabalho, membros da sua igreja, familiares, associação de bairro e toda a comunidade. E lembre-se, se você perceber grande quantidade de foco do mosquito, informe os órgãos responsáveis do seu município. Para mais informações, acesse o site www.combatadengue.com.br. De Brasília, Helena Lacosta. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre E não tem pra ninguém. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Muito bem, então, daquelas questões decisivas para a educação que eu havia comentado anteriormente, foi um artigo do secretário de Assuntos Estratégicos. A primeira questão é a seguinte, Luiz, depois eu jogo a bola para você. Okay. E você depois fala o que você quiser a respeito desse item para a Baixada e principalmente Belfort Roxo. Okay. Diz ele o seguinte, primeiro, vamos ou não vamos criar mecanismos para redistribuir de recursos destinados ao financiamento da educação de lugares mais ricos para lugares mais pobres? O que você acha a respeito dessa afirmação? Belfort Roxo hoje tem recurso suficiente para investir em educação ou ainda recente a respeito de recursos? Fernando, o município de Belfort Roxo, como a maioria dos municípios da Baixada Fluminense, eles têm um poder de investimento que são gerados pela arrecadação do município muito pequenos. Então, os municípios menores, e Belfort Roxo é um município que tem um pouco mais de 2 décadas, ele depende essencialmente dos investimentos do governo federal. E quando a gente passa por um momento de retração da economia, como a gente tem passado nesse ano de 2015 principalmente, isso de alguma maneira sempre reflete na educação. Só para você ter uma ideia, nós temos um programa do governo federal chamado Mais Educação, que é um programa que deveria ou deverá garantir a permanência do aluno na escola, né, em período integral, fazendo outras atividades no contraturno. Essa parcela, a segunda parcela de 2014, ela ainda não foi repassada aos municípios. Alguns municípios tiveram essa parcela repassada e Belfort Roxo não teve. Apenas para lembrar, porque eu passei por esse problema enquanto fui reitor, é que o governo tinha
duodécimos a serem repassados. E me parece que houve uma mudança, porque agora seria 1/18avos. Foi refeito esse repasse e provavelmente vocês estejam sofrendo esse repasse fracionado. E provavelmente, quando eu abri o programa a respeito de financiamento também das universidades federais, Sim. deve ser o mesmo problema. Tem problema. O repasse a respeito desses 1/18avos, que seja do recurso, e que vocês sofrem, porque esse é o dinheiro mais importante para o financiamento da educação em Belfor Roxo. Sim. Então, realmente, eu vejo que o problema não é exclusivo de vocês, porque nos jornais eu tenho percebido muito a respeito desse repasse, mas principalmente para vocês, porque é um dinheiro, é um recurso que dá realmente suporte à educação de Belfor Roxo. Sim, e a gente não consegue ter uma contrapartida por parte do município que consiga suprir esse valor que o governo federal acaba aportando nos municípios. É um município com uma arrecadação muito pequena, né? Muito pequena, com uma população muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos uma rede de 76 unidades escolares no município. Essa eu vou falar já já. Ok. Não, você pode até comentar, mas eu gostaria de tocar nesse ponto, tá? Porque esse ponto é importante. O município é extremamente carente, sempre foi uma cidade dormitório. Sim. Até que se prove em contrário, não houve ainda uma possibilidade de transformar aquele município em arrecadador, em virtude da falta de implantação de empresas na região, são pouquíssimas as empresas, e em virtude disso, naturalmente, vocês sofrem com a baixa arrecadação de impostos que possa gerar esses benefícios da educação. Na educação, na saúde, no que seja. Né? Muito bem, então, eu volto já a respeito das escolas, mas você vai me ouvir um pouquinho para que a gente possa discutir melhor, tá bem? Vamos embasar a nossa discussão. O segundo ponto é o seguinte: vamos ou não vamos insistir que cada município e que cada estado atinja um patamar mínimo de qualidade no ensino básico, de acordo com o princípio de que a qualidade da educação que um jovem recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce? E, portanto, vamos ou não vamos lançar mão de procedimentos corretivos dentro da federação quando tal patamar deixar de ser alcançado? Mas a primeira frase acho que é a mais importante, né? Ok. E eu gostaria que você comentasse. Sim. A gente, de alguns anos para cá, os índices da educação no Brasil, eles ficaram presos, atrelados à questão do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí a gente começou a ter uma distorção na curva, e eu tenho essa visão enquanto educador, enquanto professor da escola de pedagogia, do ensino superior de pedagogia, que dentro dos municípios, de alguns municípios de alguns estados, a busca pelo IDEB maior, ela passou a ser um fim e não um meio. Então a gente tem distorções em que o IDEB, o percentual do IDEB, o número alcançado pelo IDEB, ele não necessariamente está mostrando que aquele município, ou que aquele estado, ou que aquela escola, ela tenha de fato um ensino de qualidade. Então eu acho que essa discussão ela precisa ser mais ampla no campo da educação. Então, sem cortar, Okay. mas já cortando, como diz o Jô Soares, quer dizer que você acha que esse índice alcançado em algumas regiões, em algumas cidades, municípios que sejam, na verdade, nada mais é do que um adestramento para se conseguir talvez um índice melhor? Exatamente. Eu sou um servidor do Estado do Rio de Janeiro, estou cedido à Prefeitura de Belfor Roxo. O Estado do Rio de Janeiro ele saiu da rabeira do IDEB, ele era o penúltimo lugar do IDEB em todo o Brasil, ele era o 26º, e hoje ele é o 4º ou 5º, se não me engano, com projeção já para que no próximo ele seja o 1º ou 2º. Se você for para as escolas do Estado, o que é que mudou tão profundamente no ensino, ou no corpo de professores, ou na estrutura das escolas, que justifique que um Estado tenha saído de uma posição
tão inferior para uma de tão destaque. Então a gente percebe que são artifícios que são feitos legalmente, evidentemente, não se está dizendo aqui que se usou de má fé ou de números que não existam, mas que isso acaba dando uma projeção política muito maior do que o resultado que se espera de uma escola em que o processo de ensino-aprendizagem, ou que uma rede que explore esse processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais efetiva possa alcançar. Na verdade, quer dizer, essa elevação do que se diz do índice do IDEB representa um maior acesso ao recurso federal. Exatamente. Né? E é uma maquiagem. Exatamente. Porque, em verdade, a qualidade do ensino na instituição ou nas instituições não melhorou tanto que pudesse justificar essa elevação do índice. Exatamente, concordo. Agora vamos falar especificamente das 78 escolas que... 76 que existem em Belford Roxo. Gostaria que você abordasse a respeito dessas escolas, são de ensino fundamental. Eu acho que, como sempre, o município é responsável pelo ensino fundamental, exatamente, o Estado pelo ensino médio e o governo federal pelas instituições federais, que são os institutos, né, os Cefetes, e as universidades, o Colégio Pedro II e algumas outras especificamente. Mas vamos falar então de Belford Roxo, das 76 escolas do município. Vamos lá. Belford Roxo tem uma rede de 76 unidades de ensino, Fernando, que compreendem no ensino fundamental e também educação infantil. Então a gente tem da creche até o 9º ano. Nós temos hoje na rede 43 mil alunos, que isso flutua muito, né? Então às vezes flutua aí de 43 até 50 mil alunos que hoje estão sob a nossa responsabilidade na rede. Tem muita evasão? Tem muita evasão. A evasão é um problema do nosso sistema educacional. A evasão é um problema que aflige não só a nossa rede, mas ela aflige todas as redes, seja particulares, seja do ensino superior. A evasão é muito grande. Talvez nós não sintamos tanto, porque no ensino fundamental você tem aquele acompanhamento do responsável e nós não temos muitas escolas no noturno. A gente percebe que o noturno ele acaba tendo uma evasão muito maior do que as escolas que funcionam nos turnos da manhã e da tarde. Mas o noturno, até que se prova em contrário, não pega, quer dizer, não recebe aquele aluno que é regular no ensino fundamental. Exatamente. Já uma outra faixa etária. Sim. E aí tem um outro problema que a gente até pode debater, que eu gostaria até de levantar. Mas vamos agora dar um pequeno intervalo e voltamos depois no próximo bloco para discutir melhor essa questão que você levantou. Estamos apresentando Acesso Digital. Entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Desde 2008, o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. O governo manteve o crescimento do emprego e da renda, o salário mínimo valorizado e a ampliação dos créditos subsidiados ao acesso à educação. Conquistas garantidas. A redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país. Agora, o governo propõe ao Congresso ajustes para que estas vitórias tenham continuidade. Os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados, mas sendo aperfeiçoados para evitar distorções e fraudes. As tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. O governo também corta seus gastos, mas programas importantes serão mantidos. Saiba mais em brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. João era um menino cheio de amigos. Bom, de poucos amigos. Era estudioso e nunca repetia de ano. Pelo menos até a 4ª série. Cresceu, casou e foi feliz. Não foi feliz. João sofreu violência na infância, mas nunca pôde tocar no assunto. A violência contra a criança vai muito além da infância. Disque Criança da Alerj. Ligue 0800 023 0007. Alerj. Aqui você tem poder.
Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. A apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Ouça a programação da Rádio Livre também pela internet, acessando o site www.radiolivream.com.br. João era um menino cheio de amigos. Bom, de poucos amigos. Era estudioso e nunca repetia de ano. Pelo menos até a quarta série. Cresceu, casou e foi feliz. Não foi feliz. João sofreu violência na infância, mas nunca pôde tocar no assunto. A violência contra a criança vai muito além da infância. Disque Criança da Alerj. Ligue 0800 023 0007. Alerj. Aqui você tem poder. Ouça aqui pela Rádio Livre, de segunda a sexta, de 9 às 10h30 da manhã, o programa Faixa Livre. Tudo o que você precisa saber sobre economia, política, o que acontece no país e no mundo. Um programa de notícias, debates e entrevistas com a participação de você, ouvinte. Rádio Livre. Conteúdo, informação e esclarecimento. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Muito bem, então voltando à nossa mesa de debate, você havia levantado um propósito a respeito das escolas, né? Sim. E durante esse intervalozinho nós conversamos a respeito de algumas questões fundamentais. A falta de continuidade no planejamento educacional, a dificuldade de você formar uma equipe de docentes para atuarem nesse complexo dessa estrutura, dessa rede municipal. E eu gostaria agora que você tocasse nesse assunto. Você me falou que foi muito difícil você conseguir implementar a rede de ensino municipal em virtude da falta de docentes. Fala a respeito disso. Fernando, uma grande dificuldade que a gente observa quando a gente assume, né, junto com o secretário, com o prefeito, uma rede do tamanho de Belfor Roxo, com o número de docentes, o número de alunos que a gente tem, é tentar arrumar a casa. Só para você ter uma ideia, quando nós recebemos o município em 2013, a gestão anterior tinha feito 2 concursos públicos para o magistério e não havia chamado ninguém. E nós tivemos uma dificuldade muito grande porque nós recebemos uma rede em que, por conta disso, dos 2 concursos em que ninguém havia sido chamado, a rede havia muitos contratos. E o funcionário que é contratado e ele não é efetivo, ele é muito mais fácil de ser manipulado até politicamente. Então, uma das diretrizes que nós traçamos enquanto Secretaria de Educação era arrumar a casa e chamando esse professor para a sala de aula. Então, só para você ter uma ideia, nós chamamos nesses 3 anos, nos 3 últimos anos, nós chamamos quase 2.000 profissionais de educação, entre professores de ensino fundamental 1, professores de ensino fundamental 2, secretários escolares. Nós estamos chamando agora, assinamos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de chamar mais 267 professores 2, porque nós temos a perspectiva de inaugurar 9 creches no município em parceria com o governo federal, do programa Pro Infância. Então nós já estamos olhando lá para frente. Como eu sou pós-graduado em planejamento educacional, a grande dificuldade que nós temos é olhar para aquilo que temos e vislumbrar aquilo que poderemos ter. É tentar sanar o problema antes que a gente tenha o problema nas mãos. E a gente não consegue ver muitas vezes isso. A gente vê interrupções sempre nas políticas de governo, porque são políticas de governo, elas deixam de ser políticas de Estado para ser políticas de governo. Quando elas passam a ser políticas de Estado, ainda que os governos mudem, aquela política tem que prevalecer. É claro, isso aí eu vi também muito no ensino federal.
Não vou defender, porque não faz parte da minha defender governo, não é por aí. Mas eu tenho visto que desde 2009, né, existe uma continuidade, pelo menos no governo federal, a respeito de recursos, etc. São alguns convênios, alguns programas, mas pelo menos eu tenho visto essa continuidade. E percebo também que municípios do Rio, da Baixada, não existe aquela continuidade que a gente comentou e por isso sofrem muito, porque uma boa notícia que você me deu, foram mais de 2.000 concursados aprovados e contratados, e ainda se espera uma nova gama de concursados também, provavelmente para serem absolvidos. Isso é muito bom. Agora, uma perguntinha básica que você vai saber, vai deslanchar, eu tenho certeza, que diz aqui que uma das preocupações do Mangabeira Unger é o seguinte: vamos ou não vamos oferecer aos professores oportunidades e incentivos para qualificar-se periodicamente em meio de carreira? O que você acha dessa proposta do Mangabeira Unger? A formação continuada, ela é um instrumento que ele é primordial para que você tenha uma rede que rode de uma maneira que você atinja os objetivos, que é você obedecer esse processo de ensino-aprendizagem. Você não tem como hoje estar gerindo uma rede, seja ela qual for, sem estar preocupado com a formação continuada. Eu posso falar especificamente do município de Belfor Roxo. Nós estamos sempre reunindo os diretores, nós estamos sempre capacitando os professores para que eles possam ter acesso à maior quantidade de informações possíveis para disciplinas que eles ministrem na sala de aula. Porque a gente entende, o Fernando, que o professor hoje em dia, ele não tem tempo para isso. O professor hoje, ele está na rede de Belfor Roxo, ele está no estado. Ou ele está na rede de Belfor Roxo, está em Caxias. Ele tá em várias redes diferentes. E o próprio professor, mesmo que ele queira, por conta própria, se aperfeiçoar, ele não consegue. Então, para fazer uma pós-graduação, é um problema. Ele tem que optar por uma em que ele possa ir aos sábados, aí ele perde o lazer dele de 15 dias. Mas olha, eu não vou te cortar não, mais uma vez, mas eu vejo isso, já venho percebendo, ou já venho presenciando isso há muito tempo. Sempre se fala em melhora de política, de recursos humanos, etc., melhor salário, mas isso se repete, ano a ano, e já durante muitos e muitos anos que isso se repete. O professor, ele naturalmente tem que fazer mais de um lugar de trabalho para alcançar pelo menos um mínimo para sobreviver. E essa questão do seu aperfeiçoamento é muito importante, porque você há de convir comigo que, muito embora seja originário de um concurso, ainda há deficiências. Com certeza. E aí eu faço uma pergunta. Eu estou avaliando o corpo docente. Queria saber se os pais têm participado dessa relação escola-comunidade. A realidade que a gente enfrenta em Belfor Roxo, e eu acredito que seja uma visão de quase toda a Baixada Fluminense, é que a gente vê muito pouca participação da família na escola. A gente percebe que os pais eles têm uma preocupação muito grande com a questão do Bolsa Família, em que o aluno ele precisa ter um percentual de presença para que ele possa continuar dentro do programa. E quando os assuntos estão relacionados a esses programas, o pai vai à escola, a mãe vai à escola. Geralmente, quando o diretor ele faz uma reunião para tratar de assuntos específicos de uma escola, quem aparece é o pai, é a mãe daquele aluno que não é problema na escola. O pai e a mãe do aluno que é problema na escola, ele geralmente ele aparece quando a situação chega à esfera limítrofe. Quer dizer que alguns pais fazem usam aquele slogan, toma que o filho é teu, né? Toma que o filho é teu. E a educação, a escola jamais vai substituir o papel da família. Nunca. Nunca vai substituir.
ainda que os pais eles peçam e eles pensem que a escola vai substituir. Certa vez uma mãe chegou para mim, eu assumi essa escola, eu fui diretor de uma escola do estado durante quase 5 anos, e eu assumi essa escola no final do ano de 2008, e uma mãe me procurou e disse assim: diretora, minha filha foi reprovada por faltas e eu não fui comunicada pela escola. E eu disse para ela assim: mãe, eu usei o nome da mãe no dia, eu falei: a senhora algum dia pegou o caderno do seu filho? Porque alguém que é reprovado por faltas, né, ele não tem matéria, não tem nada. Algum dia, durante 1 ano, a senhora pegou o caderno do seu filho, olhou o caderno do seu filho, mesmo que a senhora não tenha tido tempo de vir à escola? E ela falou: eu não fiz isso. Eu falei: pois é, um diretor ele acaba tendo, entre aspas, naquele meu caso, 4.000 filhos. A senhora tem 1 e a senhora não foi capaz de olhar o caderno dele. E ainda tem aqueles casos que a mãe ou o pai não conseguem acompanhar porque não tem instrução suficiente para olhar no caderno, olhar no livro, porque não sabem. Exato. Né? Isso também acontece, naturalmente. Né? Então, é difícil. A educação na Baixada Fluminense não é simples. Construir realmente, acho que deve vir do zero. Há muitos problemas a serem ultrapassados. Família, difícil, a relação da família com a escola, a questão do recurso, a questão do profissional bem formado, que é outra questão que a gente já debateu. A violência. Eu sempre vejo, tire um aluno da rua, ou tire um rapaz, um garoto da rua e coloque na escola, porque ele vai... Não é bem assim, né? Não é só isso. Né? A gente vê muito que, tudo bem, isso é importante, mas há muito mais questões que estão envolvidas do que esse simples fato de tirar um jovem da rua. E o lazer da escola aproxima? Será que a escola tem gerado um lazer que traga este aluno e seus pais para dentro da escola? A nossa grande preocupação lá em Belfor Roxo é a gente conseguir dar uma dignidade ao local, à escola em si. Né? Estruturalmente, nós também herdamos uma rede muito fragilizada. Então, nós temos várias unidades de ensino em que, por exemplo, a gente não tem uma quadra de esporte. O programa Segundo Tempo do governo federal, que é um programa em que alia a prática da educação física nas escolas, ele permite até que você construa quadras esportivas ou poliesportivas em até 500 metros da unidade. E aí a gente tem um outro grande problema em Belfor Roxo. Falta de espaço. A gente até acha espaço, Fernando, mas a gente, quando vai ver, o terreno ele não é regularizado, não há documentação. Então a gente esbarra muito nisso também, na questão documental, num município como Belfor Roxo, que não gera arrecadação até por conta do não pagamento dos tributos, dos impostos. As pessoas por não estarem regularizadas, elas não pagam o IPTU, né? E aí já não gera o recurso, e a gente tem essa dificuldade. Quando a gente localiza um terreno próximo, vai ver quem vai no cartório, não se sabe quem é o dono, ou quem tem a posse não é o proprietário, quem mora não sabe quem é o proprietário. A gente tem um problema muito sério. Quando a gente consegue fazer dentro de algumas unidades que a gente tem essa possibilidade, a gente vê que isso faz com que haja uma interação muito grande entre a comunidade. E aí a gente expande. A comunidade escolar, ela perpassa não só pelo pai e a mãe do aluno, mas aqueles que estão no entorno da escola, eles passam a ter na escola um local de lazer. E eu acho isso importante numa comunidade que não tem, dentro de uma cidade que não tem muitas opções de lazer, como Belfor Roxo e a maioria dos municípios da Baixada Fluminense. Eu vou levantar mais uma bola antes de voltarmos, quer dizer, depois eu vou ter que fazer uma parada para o próximo bloco, mas eu queria levantar uma questão. Através de um outro artigo que foi escrito pela, provavelmente, professora Priscila Cruz, e que é diretora executivo de uma ONG, Todos pela Educação, que diz o seguinte: os alunos não têm garantido o direito à aprendizagem. Só 10% dos que concluem ensino médio aprenderam o que deveriam em matemática. Mas eu não quero que tua resposta já não. Eu agora vou dar o intervalo e depois voltamos para que a gente possa comentar não só esse, como outros assuntos. Estamos apresentando Acesso Digital.
entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Desde 2008, o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. O governo manteve o crescimento do emprego e da renda, o salário mínimo valorizado e a ampliação dos créditos subsidiados ao acesso à educação. Conquistas garantidas. A redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país. Agora, o governo propõe ao Congresso ajustes para que estas vitórias tenham continuidade. Os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados, mas sendo aperfeiçoados para evitar distorções e fraudes. As tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. O governo também corta seus gastos, mas programas importantes serão mantidos. Saiba mais em brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Governo Federal. Ouça a programação da Rádio Livre também pela internet, acessando o site www.radiolivream.com.br. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Então, pode falar. O que foi esse roxo aí, hein? Meu pai me bateu. Eu não fechei a parte do dente direito. E o seu joelho? O que houve? Tá doendo. Ele me jogou no chão porque eu tirei nota vermelha. E o seu olho? O que aconteceu? Foi o vizinho que aumentou a TV pra não ouvir eu apanhando. Violência doméstica. Quando você ignora, você também participa dela. Denuncie 0800 022 0008. Comissão da Alerge de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio Luz está atrasado para o trabalho. Ô Cleide, passa essa camisa rapidinho pra mim. Não passo não, viu, seu Antônio? A dona Regina pede pra passar a roupa toda de uma vez. Ligar o ferro toda hora gasta mais energia. Antônio, você tem outras camisas no armário. E no fim do mês vai gostar de ver economia na conta. Vocês estão certos. Mas se não é as mulheres dessa casa, viu? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do Arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. A apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Ouça a programação da Rádio Livre também pela internet, acessando o site www.radiolivream.com.br. Rádio Livre, um novo som, uma nova rádio. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Muito bem, e depois que eu levantei aquela bola, e eu acho que é importante a gente, pelo menos, falar muito rapidamente, depois a gente pode até voltar com mais detalhes, né? Aquela chamada que eu dei, que só 10% dos alunos realmente aprenderam o que deveria em matemática. Eu não estou tomando matemática como referência não, porque na verdade eu acho que língua portuguesa é extremamente importante, né? Porque as pessoas não sabem nem ler corretamente, e se não sabem ler, não sabem escrever, né? É por isso que redação em concursos de vestibulares, etc., no Enem, é aquela dificuldade, né? É sempre nota diferente de zero. Isso é um absurdo, mas muito rapidamente, comenta isso, por favor. Isso aí é tão importante quanto um dado que nós temos de que a cada 10 que entram no ensino fundamental, só 5 chegam e finalizam o ensino médio. A cada 10. Então, 50%, isso é um dado muito relevante. Eles conseguem chegar lá no final do funil, e que não é o final do funil, que é o ensino médio, né?
a gente deveria pensar meio, mais né? para frente, está no meio ainda. E a gente pensando numa sociedade que é movida por tecnologia, a gente não pode mais vislumbrar nenhum profissional que não estude a vida inteira. Hoje ninguém pode se acomodar. Então a gente não pode pensar que um médico que se formou há 20 anos atrás, que ele está baseado naquilo que ele aprendeu na faculdade há 20 anos atrás. Se ele fizer isso, ele está morto. Então como é que eu posso vislumbrar um país em que aposta tanto, né, uma sociedade que aposta tanto no uso das tecnologias, em que nós ainda temos 10, a cada 10 que entram no ensino fundamental, só 5 chegam. E o que é pior, esse dado que a professora traz do Todos pela Educação, de que apenas 10% dominam o mínimo que se deveria aprender ao final do ensino médio, é um dado ainda mais relevante. Porque a gente percebe que as pessoas, ainda que elas cheguem ao final do processo, seja do ensino médio, da faculdade, a gente também tem essa dificuldade na faculdade. Eu, como professor do curso de pedagogia, a gente via alunos chegarem para o curso de pedagogia sem saber escrever direito. Com uma dificuldade enorme. E sabe o que a gente descobriu lá, Fernando? Analisando os dados do IDEB do município, eu tinha uma intuição de que a nossa dificuldade maior no município era matemática e não português. E a gente foi descobrir que as nossas notas, as proficiências que deveriam ser dominadas pelo aluno no município, elas são piores em língua portuguesa. O que é pior para nós, porque se o aluno ele não consegue elucidar os enunciados, ele acaba sendo ruim em todas as outras disciplinas. Ele não consegue olhar, por exemplo, um enunciado de uma prova de física, em que há ali uma solicitação do professor para resolução de um problema, e ele não consegue entender, porque ele não tem uma boa base em língua portuguesa, ele não consegue entender o enunciado, e ele não vai resolver matemática, ele não vai resolver física, ele não vai aprender história. Então a gente descobriu isso, e hoje qual é o grande mote para nós? É trabalhar em cima de leitura, trabalhar em cima da escrita, trabalhar em cima dos conteúdos de língua portuguesa, para que esse aluno ele consiga ter um rendimento maior nas outras disciplinas, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem no município. Muito bem. Eu vou levantar mais uma bola e você pega essa bola e chuta. Tá? Okay. Outra questão levantada pelo Mangabeira Unger é o seguinte: vamos ou não vamos exigir padrões de desempenho das faculdades, inclusive das privadas, que formam nossos docentes? Eu acho importante, você tocou nesse assunto, não talvez de forma contundente, mas tocou. Falou alguma coisa a esse respeito? Esse é um outro grande problema. A gente vê hoje ações isoladas, por exemplo, o aluno que ele se forma em Direito. Né? A gente tem hoje muitas e muitas faculdades de Direito, mas para que ele tenha a carteira da OAB é mais complicado ainda do que para ele conseguir se formar em Direito. Porque o nível exigido na prova da OAB, ele acaba sendo maior do que o nível do aluno no ensino superior. Mas você acha isso errado? Eu acho certo. Só que eu entendo que nós também precisamos oferecer ferramentas para que isso possa ser cobrado lá na frente. O que a gente vê hoje, o MEC ele faz, de tempos em tempos, ele faz essas visitas às universidades, às avaliações, e essas faculdades elas podem ou não dependendo da sua avaliação, ela pode ou não continuar com o curso sendo aberto, ela precisa às vezes ficar com a vaga, não oferecer, continua com o curso, mas não oferece, e algumas até têm os seus cursos fechados dependendo da avaliação. E isso eu acho isso importante, porque se você precisa e se você requer que o ensino melhore, você tem que ter algum instrumento de avaliação para saber se aquela instituição de ensino ela realmente atende aos interesses, não do MEC, mas da sociedade, que quer que o advogado, ele saia, o advogado, o médico, o professor, ele saia com o mínimo possível. No caso do professor, especificamente, o que a gente observa é que na formação, a formação do professor, isso é um outro problema, tá, Fernando? A gente que está dentro de uma faculdade de pedagogia, a gente vê que a formação do profissional de educação, hoje em dia, nas faculdades particulares, sobretudo, numa parte delas, é muito deficiente.
A gente recebe o aluno que saiu do ensino médio e geralmente há pesquisas sobre isso. O aluno que procura a graduação, né, nos cursos voltados para a educação e para a pedagogia são os alunos que têm uma renda menor, né? Ele não tem muitas opções. Esses cursos nas faculdades particulares, eles são os que têm os valores mais baixos. Então ele, por falta de opção e não apenas por vocação, ele está entrando nessas faculdades. Houve um desincentivo à formação docente, né? Exatamente. Isso está refletindo já há algum tempo. E você percebe, porque como na minha área é química, eu vejo que há deficiência de professores de química, sim, de física, matemática, geografia e assim, acho que biologia também. É uma grande quantidade de falta de docentes formados para que sejam absorvidos. E além disso, como você tocou no assunto, quem procura talvez não tenha... É uma falta de alternativa por uma outra carreira que ele não teve acesso. Exatamente. É sempre aquela dicotomia dizer, é docente ou está docente? Para mim, está docente é aquela questão da oportunidade, né? E a gente percebe, sabe quando a gente percebe isso, Fernando? Quando a gente está numa outra ponta do sistema. Quando a gente está dentro de uma secretaria e a gente convoca o professor, ele passou no concurso, passou bem, o cara é bom, passou em primeiro, passou em segundo. Quando ele chega lá para tomar posse, quando ele vai para a escola, você percebe que ele não tem aptidão alguma para estar dentro de uma sala de aula. Ele teve um excelente resultado no concurso, né? E muitas vezes ele é até concurseiro. E por falta de opção, ele passou naquele ali e falou, poxa, eu tenho uma estabilidade, eu vou entrar no município, eu tenho uma matrícula. E o cara vai para a sala de aula, ele surta, porque ele não tem aptidão para aquilo. Uhum. Ele não foi preparado para lidar com as nuances de uma escola, de uma sala de aula. Ele tem até medo de encarar uma turma. Muitos têm síndrome de pânico. É verdade. E se afastam. A gente vê hoje um número absurdo de profissionais da educação. É evidentemente que a gente sabe disso, né, que tem problemas quanto à estrutura, à violência, mas a gente também vê muitos profissionais que não estavam preparados para entrar numa sala de aula. Ele não tem domínio de sala, ele não preparou, ele não tem a sua voz, ele não consegue colocar a voz, ele não tem aptidão para aquilo. E esse é um outro problema que reflete também no sistema educacional brasileiro. Não há dúvida. Eu vou daqui a pouco passar para o último bloco, mas antes de passar para esse bloco, eu queria que vocês que estão ouvindo a Rádio Livre, né, e que vocês, se vocês quiserem algum acesso ao nosso programa, eu tenho aqui, pelo Facebook, um endereço que vocês podem acessar, que é acesso.digital.1440, ou então pelo telefone 2233-8822. Vamos então para um breve intervalo e vamos depois para o nosso último bloco. Estamos apresentando Acesso Digital. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio chega de viagem e encontra a casa repaginada. Nossa, Regina, o que você fez aqui? Só pintei as paredes de branco. Fica mais claro e economiza energia. E essas lâmpadas novas, não são mais caras? Um pouco, amor. Mas são fluorescentes. Gastam menos energia e duram muito mais. E a luz da cozinha? Troquei também. Mas tá acesa por quê? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Entenda por que o Brasil está fazendo ajustes para avançar. Eu queria saber na prática o que o Brasil está fazendo e por que agora. Desde 2008, o mundo passa por uma crise cujos efeitos no Brasil foram amenizados com ações do governo federal. O governo manteve o crescimento do emprego e da renda, o salário mínimo valorizado e a ampliação dos créditos subsidiados ao acesso à educação. Conquistas garantidas. A redução de impostos também foi importante para o desenvolvimento do país. Agora, o governo propõe ao Congresso ajustes para que estas vitórias tenham continuidade. Os direitos trabalhistas e benefícios conquistados estão todos assegurados, mas sendo aperfeiçoados para evitar distorções e fraudes. As tarifas de energia tiveram que ser aumentadas em função da seca. O governo também corta seus gastos, mas programas importantes serão mantidos. Saiba mais em brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Governo Federal.
João era um menino cheio de amigos. Bom, de poucos amigos. Era estudioso e nunca repetia de ano. Pelo menos até a 4ª série. Cresceu, casou e foi feliz. Não foi feliz. João sofreu violência na infância, mas nunca pôde tocar no assunto. A violência contra a criança vai muito além da infância. Disque Criança da Alerj. Ligue 0800 023 0007. Alerj. Aqui você tem poder. Todos os sábados, a partir do meio-dia, você tem o programa Resenha Sertaneja. O melhor da música sertaneja e do Arrocha, com convidados tocando ao vivo e você concorrendo a prêmios. Resenha Sertaneja. Apresentação: Pierre Cruz e Renata Feitosa. Todos os sábados, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio Livre 1440. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre e não tem para ninguém. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Educação e inovação, com o professor Fernando Guzmão. Muito bem. Este vai ser o nosso último bloco, lamentavelmente, porque já combinamos aqui no intervalo que faremos um novo programa e eu pedi ao Luiz que convidasse um diretor de escola, uma diretora de escola e um docente para que a gente ampliasse o debate que está sendo levado hoje. Mas eu não falei muito bem do Luiz, mas vou agora falar mais do Luiz. Luiz Alexandre Torres é pós-graduado em planejamento educacional, é teólogo, e perguntei, pois, qual é o teu viés a respeito da teologia? Não, porque eu também sou pastor. Mas ele fala bem, por isso eu acho que a eloquência o torna um bom representante. E também ele é subsecretário de Administração de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Belford Roxo. Luiz, então, a última bola levantada, e que a gente... É importante. Esta questão é a 12ª levantada também pelo Mangabeira Unger. Vamos ou não vamos usar tecnologias contemporâneas, como aulas em vídeo e softwares interativos, para complementar o ensino presencial e enriquecer o ensino com a inspiração vinda de longe? Fala um pouquinho a respeito disso. Esse é um dos grandes desafios da educação no século XXI, Fernando. Não adianta a gente instrumentalizar o aluno com um laptop, com um tablet ou um celular, se a gente não criar condições de que seja feita uma ponte entre o material que ele precisa, o conteúdo que ele precisa aprender dentro dessa tecnologia. E até uma contradição, né? Porque o aluno da Baixada Fluminense, será que ele vai ter acesso a isso? Será que ele tem dinheiro para comprar? Porque a escola não tem, talvez, como fornecer para todo mundo. Exatamente. E a gente percebe que hoje de manhã, por exemplo, eu estava dando uma olhada rápida no programa da Ana Maria Braga e estava lá a Viviane Sena, que é presidente do Instituto Ayrton Senna, e ela estava falando, entre outras coisas, sobre isso, sobre o uso de tecnologias e quais são as profissões do futuro. E quando você olha para a tendência das profissões no futuro, a gente olha para a condição atual da educação brasileira, e aqui eu abro esse leque não só para a educação da Baixada, mas a educação brasileira, nós estamos muito atrasados. Quando a gente olha para potências como a Coreia do Sul, os tigres asiáticos que investiram em educação, sobretudo a educação básica, reconheceram que o professor da educação básica ele é tão importante quanto o docente da educação superior. Ele não pode estar com uma defasagem salarial, mas sobretudo tão mais, porque se você não tem ali uma base consistente desse aluno na educação básica, ele não chega bem no ensino médio, no ensino superior. Então, foram países que apostaram na inovação tecnológica, mas que, sobretudo, se prepararam para isso. E a gente não se percebe hoje um movimento, apenas casos muito isolados, sobretudo na iniciativa privada, em algumas ONGs, mas a gente não percebe um movimento, uma política
de Estado que possa nos salvaguardar de um futuro em que o Brasil seja uma potência tecnológica. E aí a gente vai estar fora desse eixo, porque a gente não se apercebe disso. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, o governo do Estado ele deu um laptop para cada professor, né? E depois começou a ter uma política de premiar alguns alunos que se destacassem com alguns laptops. Eu fui informado que há pouco tempo, por essa questão de contenção de despesa, cortaram a internet do professor. Então hoje o professor está com o laptop, eles têm reclamado muito disso no Estado, mas não tem acesso à internet, porque eles precisam hoje lançar as notas e tudo. Então a gente percebe que a gente ainda vai estar engatinhando. Foi muito. Um meio presente. Foi meio presente. Porque hoje para você ter um laptop sem internet não adianta. Você ter o tablet sem internet não adianta. Não resolve nada. Então a gente entende que enquanto política de Estado a gente ainda está muito longe. E política de governo, as políticas de governo elas acabam se sucedendo de acordo com a conveniência política das situações. Só para você ter uma ideia, Fernando, um dado, em 2008, até 2008, de 94 a 2008, em 14 anos, houve 11 secretários de educação no estado do Rio de Janeiro. Em 14 anos foram 11. Então, como é que você pode ter uma política educacional permanente que garanta o processo de ensino-aprendizagem minimamente se você não tem continuidade? Difícil. Sem continuidade é difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Bom, Luiz, lamentavelmente a gente está quase chegando aqui no fim do programa. Eu não diria fim porque a gente vai continuar numa próxima oportunidade, mas gostaria de antemão te agradecer pela tua prazer foi vinda, meu, honra foi minha. Aos nossos também colegas que fazem parte da mesa, muito embora eu não tenha falado, mas quem sabe numa próxima vez, Baara, aluna de jornalismo, e o nosso assessor de comunicação, que é o Kleber Tito. Agradeço muito a vinda de vocês, vieram de longe. Eu sei que Belford Roxo não é tão perto, e pega-se a Dutra, linha vermelha, acaba, aí complica. Eu sei que não é tão simples, mas a Baixada Fluminense, ela talvez não tenha sido, não se tenha dado tanta importância quanto merece, né? De algum tempo para cá é que se vê um pouco mais, né, de importância, mas ainda não chegou no mínimo necessário. É um lugar que tem muita gente que ainda faz, como se faz da sua cidade, né, da Baixada, como uma cidade dormitório. Lamentavelmente, não existe uma política de fixar ainda esse cidadão no seu município, porque requer investimento, requer fixação de empresas, de indústrias, e não houve uma política correta nesse sentido. E, consequentemente, os seus filhos recebem, por herança, essa dificuldade toda que os pais já ressentem e que são passadas para os filhos. Eu, então, para que a gente possa terminar, eu vou deixá-lo à vontade, tá bem? Para que a gente você possa agora falar do que você achar conveniente, nesses, não são últimos minutos, mas os derradeiros do programa de hoje. Vamos lá, Luiz. Queria agradecer o convite, já prontamente já aceitei voltar aqui uma outra vez, para a gente foi uma honra. Agradecer o convite também, o Kleber que intermediou isso, Fernando. A Maiara que veio com a gente também, estudante de jornalismo, por acaso é minha filha. E dizer que, mandar um abraço para todo mundo em Belford Roxo que está escutando a gente, a audiência lá tá... É isso que eu queria que você desse. Poxa, fala uma palavra, poxa, que alegre aquela Sim, comunidade. Então, quero mandar um abraço pro pessoal da secretaria que está lá escutando a gente, pessoal em Nova Iguaçu também, e dizer que eu acredito na educação. A despeito de tudo aquilo que a gente debateu aqui, Fernando, e fez um raio-x, que não é um raio-x muito legal, mas quando você faz um exame, você vai diagnosticar quais são os problemas, e a partir dali você vai tratar. Eu tenho muita fé na educação e na educação de Belford Roxo. A gente vai receber lá o FRJ. É verdade, a gente comentou assunto, aqui rapidamente. Mais um campus do FRJ. Campus, que você foi reitor. Fui reitor. Foi agora reitor.
é o próximo que vai conduzir, talvez inaugure. Exatamente. A gente lá no Marco Zero, em Belford Roxo, a gente tem o CEDERJ lá, uma sede própria, é a segunda, se eu não me engano, sede própria do CEDERJ em todo o estado do Rio de Janeiro. Então a gente está oferecendo cursos lá. Só para você ter uma ideia, para pré-matrícula foram quase 5 mil inscritos. Então, quando a gente fala em cidade dormitório, em que o aluno tem que sair de Belford Roxo também para estudar, a Maiara, por exemplo, sai para estudar em Caxias, fazer jornalismo, porque não tem jornalismo em Belford Roxo. Então, nem em Nova Iguaçu, nem em Belford Roxo. Então, o que a gente vai fazer? A gente